Então, boa tarde a todos. Vamos iniciar a reunião de hoje, dia 27 de maio de 2021, com a apresentação de um caso clínico que vai ficar a cargo da doutora Júnia, e depois a doutora Luísa vai apresentar um artigo sobre o caso, e nós ainda vamos ter o doutor Matheus, da ortopedia, que vai fazer alguns comentários, uma vez que a ortopedia nos ajudou também na resolução desse caso. Então, Júnia, pode começar assim que você conseguir. Boa tarde a todos, meu nome é Júnia, sou R1 da Ginecologia e Obstetrícia aqui no HC e hoje eu vou fazer a apresentação da reunião do PNAR com o nosso caso clínico sob orientação do professor Mário Dias. Então, dando continuidade ao nosso caso clínico, JS, 33 anos, gesta 5, parto vaginal 5, nenhum aborto. É uma puérpera pós-parto vaginal do dia 20 de fevereiro desse ano, sem intercorrências. Foi um parto vaginal em outra rede hospitalar, não foi no Hospital das Clínicas. Mas ela era um pré-natal de alto risco aqui no Hospital das Clínicas por conta de uma hipertensão arterial crônica e um diabetes gestacional com controle de insulina. Eu coloquei aqui um exame de pré-natal dela, que vai ser relevante no decorrer do caso, que ela tinha um suave vaginal e perianal com positividade para Streptococcus agalacti. Ela foi admitida aqui no HC no dia 1º de março devido a um quadro de dor em articulação coxo-femoral à direita e em ombro esquerdo. Na admissão, a paciente relatou que já apresentava o quadro álgico há alguns meses, apresentando piora rápida e intensa no pós-parto imediato. Ela se apresentava ao exame afebril e sem repercussões sistêmicas. No exame físico dela, havia ausência de sinais flogísticos em quadril direito, porém com dor à movimentação ativa e passiva em topografia de articulação coxo-femoral à direita. Já em ombro esquerdo, havia a presença de hiperemia, aumento de volume em topografia córico-clavicular associada à crepitação, sem outras alterações do exame clínico. De exames na admissão dela, ela tinha um PCR aumentado de 244, porém com a ausência de leucocitose e outras alterações laboratoriais. Foi iniciado para ela inoxaparina profilática, anti-inflamatório, tramadol e morfina para controle álgico. O acompanhamento dessa paciente foi multidisciplinar, demandou o acompanhamento conjunto com a equipe da ortopedia, que sugeriu solicitar os exames de imagem de pelve e ombro esquerdo para elucidação diagnóstica. Aqui nós temos o ultrassom do ombro esquerdo, que a gente pode ver uma imagem hipoecóica evidenciando a coleção, e a imagem hipoecóica abaixo em relação à articulação. Então, a gente pode ver que não tinha cometimento articular. Era uma coleção mais superficial, de pequena quantidade. Na TC de pelve, também solicitada no dia 3/3, a gente pode observar aqui na região sacroiliaca, que ela já tinha uma lesão com aparência de ser uma lesão mais antiga, que pode ser propenso para o quadro dela. Circulado aqui em vermelho, a gente tem a coleção de abscesso em região dos adutores, mas era uma coleção mais profunda. Continuando aqui no nosso caso clínico, a paciente se mantinha bem restrita ao leito, mantendo bastante queixas álgicas, e no dia 3 ela já estava com um pico febril de 37,8. Os exames laboratoriais dela, a gente tinha um PCR aumentado, um EAS com leucócitos, 38 leucócitos por campo, uma urocultura positiva com Streptococcus agalacti, maior do que 100.000 unidades formadoras de colônia. Ureia de 34, creatinina de 0,66, AST de 53, ALT de 32, bilirrubina total de 0,38, hemoglobina de 10,5, hematócrito de 32,8 e um global normal e uma plaqueta. Então, aqui eu queria evidenciar o PCR e o exame de urina dela.
Tendo em vista o quadro dela ser uma puérpera, só o parto, pós-parto vaginal, o próprio parto vaginal já predispõe a uma bacteremia e o próprio processo de parto também pode causar microlesões musculares, facilitando a alocação mesmo dos micro-organismos, provocando ali uma coleção. Então, foi avantada como hipótese para ela um quadro de piomiosite. E também por conta do exame de urina, ela se mantinha sintomática em relação à urina, hábitos fisiológicos, então a gente levantou a hipótese para ela também de uma bacteriúria sintomática. Então, qual que foi a proposta? A proposta foi a drenagem e debridamento do ombro esquerdo, a princípio, por ser uma coleção mais superficial e pequena. Já a coleção de glúteo médio foi optado por, inicialmente, uma observação de evolução com uso de antibiótico, pois a drenagem necessitava de ser abordado com o auxílio de ultrassom. Iniciou, então, a antibiótico terapia com amoxicilina e clavulanato. No dia 4/3, foi feita a drenagem da coleção na região acromioclavicular esquerda, com saída de secreção francamente purulenta. No dia seguinte, na drenagem, a paciente já melhorava, já tinha uma pequena melhora do quadro álgico em ombro direito. Essa melhora, ela foi se dando ao longo da internação de maneira bem gradual, mas logo após já a drenagem, já houve uma melhora. No dia 11/3, optaram, então, pela drenagem da coleção glútea, a paciente se mantinha bastante sintomática, com saída, então, de um conteúdo piosanguinolento. E também, alguns dias após, ela tinha um quadro álgico muito importante em membro inferior, em região de quadril, mas após a drenagem da coleção glútea, já iniciou uma pequena melhora do quadro álgico na articulação coxofemoral, que foi melhorando durante a internação. Aqui a gente tem o ultrassom da região do quadril, né, mostrando uma imagem do abscesso, uma imagem hipoecóica, na imagem à esquerda, né? Na imagem à direita, a gente já pode ver que é a imagem guiada pelo ultrassom, fazendo a retirada do abscesso. E nessa última imagem, a gente pode ver que depois que drenou tudo. Fizeram, então, a cultura, né, das coleções, então, a coleção de ombro e da coleção coxofemoral veio cultura positiva para Streptococcus agalacti multissensível, e após essa cultura, optou-se, então, pela suspensão da amoxicilina clavulanato e escalonado para ampicilina. Durante a internação, essa paciente intercorreu com outros eventos, um deles foi no dia 6/3, com um quadro de dessaturação, que foi levado várias hipóteses diagnósticas, como apneia, e também um quadro de tromboembolismo pulmonar. Ela tinha um dedímero aumentado e depois que fez uma angiotensina de tórax, foi sugestido de TEP em lobo inferior direito, em segmento basal posterior e basal lateral. Ressaltando aqui que ela ficou muito restrita ao leito e também ela era uma paciente obesa. Ela também intercorreu com uma ferida em região sacral grau 2, até mesmo pelo esse quadro dela de dificuldade de locomoção por conta do quadro álgico, e ficou mais acamada. Então, as hipóteses diagnósticas à alta para essa paciente foi uma piomiosite pós-parto vaginal por Streptococcus agalacti. Ela já era uma paciente colonizada, como mostra o SWAB dela do pré-natal, e também esse tromboembolismo pulmonar. A alta hospitalar dela, então, ela apresentava uma melhora do quadro álgico, porém ainda apresentando dificuldades quanto à deambulação, mas não tinha sinais de infecção. Os exames laboratoriais dela, os últimos do dia 21, ela já tinha uma PCR bem mais baixa, ausência de leucocitose. E de proposta para ela, na alta hospitalar, foi fisioterapia motora ambulatorial, acompanhamento com ambulatório da ortopedia
e o uso domiciliar de amoxicilina 500 miligramas 3 vezes ao dia, com previsão de uso até 4 semanas após a drenagem e o Marevan para o quadro de TEP dela. Esse é o nosso caso. Obrigada. Obrigado, Júnia. Então, como vocês podem ver, é um caso, assim, bem diferente, né? Não é comum da gente ver esse tipo de processo infeccioso no pós-parto, mas vou deixar a Luísa apresentar a primeira revisão da literatura e depois a gente discute. Então, Luísa, se quiser apresentar. Ok. Boa tarde, então, para todos, né? Eu sou Luísa, sou R2 de Ginecologia Obstetrícia do HC e vou fazer, então, a discussão do caso de piomiosite pós-parto vaginal numa paciente colonizada por Streptococcus galacti e foi orientada pelo professor Mário Dias. Então, como a gente vai ver durante a apresentação, essa ocorrência, né, da piomiosite pós-parto vaginal é uma coisa extremamente rara. A gente vai ver que na literatura tem basicamente 2 relatos de casos sobre isso, né? Então, justamente, e infelizmente, por causa dessa raridade, a literatura é escassa. Então, para ficar uma apresentação um pouco mais rica e ficar um tema até um pouco mais palpável para nós obstetras, eu preferi dar um enfoque também na infecção, né, na colonização da gestante pelo Streptococcus galacti, de um modo geral. E aí vou, né, complementar, então, com essas duas revisões do up-to-date, bem recentes, um relato de caso de 2011, que saiu no British Medical Journal, e vou complementar também um pouco da teoria básica com o Williams. De um modo geral, então, o Streptococcus galacti é um Streptococcus beta-hemolítico do grupo B, também a gente pode falar, né, que é o GBS, e 10 a 25% das mulheres vão ter essa bactéria colonizando o trato geniturinário e o trato gastrointestinal. Felizmente, na maioria das vezes, quando a paciente é colonizada pela bactéria, se a gente fizer, né, um suave, uma cultura ali perianal e vaginal, o resultado vai vir positivo, mas a gente tem que lembrar que, em algumas vezes, essa colonização pode ser intermitente, de forma que algumas vezes o resultado vem positivo e outras vezes, dependendo da época que você colher, pode vir negativo, mas felizmente a maioria vai vir sempre positivo. Na gestante na puérpera, pode desde um quadro, né, simplesmente de colonização, querendo dizer que ela não vai ter nenhum sintoma, até quadros de sepse, como a gente vai ver mais para frente, outros acometimentos mais invasivos. Para o RN e para o feto, né, não é o objetivo da aula, mas eu acho que é importante citar, vai ser as infecções pelo Streptococcus galacti vai ser a principal causa infecciosa de mortalidade, pelo menos nos Estados Unidos, vai estar associada a excesso fetal, prematuridade, sepse, meningite, e por conta dessas últimas 3 afecções, as sequelas neurológicas muitas vezes graves. Não está mudando não, Luísa. Tá, não. Vê se, deixa eu fazer assim. Agora mudou? Mudou. Beleza. Então, né, no Brasil, infelizmente, ainda não é universal a pesquisa do estrepto durante a gestação, né? No HC, pelo menos, a gente também já tem essa indicação universal para as nossas pacientes. Então, assim como está esse quadrinho, né, que eu retirei do Williams, esse fluxograma, aqui no HC a gente vai fazer a cultura para estrepto entre 35 e 37 semanas para todas as gestantes, exceto aquelas que já tiverem tido, na gravidez anterior, um recém-nascido acometido por uma infecção invasiva pelo Streptococcus galacti. Ou então, paciente que, durante a gestação atual, tenha tido alguma urocultura com resultado também positivo para a Streptococcus galacti. Lembrando que, se ela teve urocultura em gestação anterior, não vai contar, tanto a urocultura quanto uma cultura do suave na gestação anterior, não vão permitir, vamos dizer assim, com que ela não seja rastreada na gestação atual. Então, a profilaxia intraparto, ela vai estar indicada para paciente que, né, nessas 2 situações, que já tem o recém-nascido prévio acometido pela sepse, que teve alguma bacteriúria na gestação atual por Streptococcus, do grupo beta-hemolítico, do grupo B, ou então a paciente que tem a cultura positiva. Caso ela não tenha realizado a cultura, a profilaxia também vai estar indicada naqueles casos. Qualquer caso de trabalho de parto pré-termo, ou então que tenha ruptura de membranas por mais de 18 horas, se a paciente fizer febre intraparto, né, lembrando que isso é a partir de 38 graus, e aqui no Brasil eu nunca vi, mas nos Estados Unidos também, se fizer um suave, né, como se fosse um PCR durante o trabalho de parto, e vier positivo para o estrepto beta-hemolítico do grupo B. A profilaxia não precisa ser feita se a paciente tiver uma cultura negativa na gestação atual, ou independentemente da cultura, se ela não chegar a entrar em trabalho de parto e nem a romper bolsa, né, numa cesariana eletiva, por exemplo. Ou então, se a paciente, e aí só reforçando aquela coisa que uma cultura prévia, uma cultura positiva em gestação anterior, não quer dizer que ela tenha que fazer, né, você vai depender da cultura atual. O objetivo da profilaxia, assim, de um modo geral, né, o principal objetivo é prevenir a sepse neonatal. A gente vê que em 1970, né, na época que ainda não era feita essa profilaxia intraparto,
a ocorrência de sepsis neonatal era de 2 para 3 nascidos, RNs a cada 1.000 nascidos vivos. E à medida que foi sendo implementada a profilaxia, em 2015, o CDC fez um estudo que mostrou a incidência de 0,21 por 1.000 nascidos vivos, né? Então, a gente vê uma melhora importante nos números. E aqui é interessante falar também que, apesar do objetivo principal ser a profilaxia da sepsis neonatal, a gente vai ver que fazer essa profilaxia também ajuda na questão materna, né? Assim, previne algumas complicações maternas por conta da infecção pelo GBS. Luísa, parou de passar de novo. Ai, meu Deus, onde é que tá? Tá na... É que tá na mesma slide ainda. Faz o seguinte, Luísa, eu baixei aqui a apresentação que você mandou para mim. Uhum. Para de apresentar a sua, eu apresento a minha e você vai pedindo para passar. Ok. Deixa eu sair daqui. Pronto. Aí vou apresentar. Uhum. Estão vendo minha apresentação? Tá direitinho aqui. Eu vou passando aqui. Isso, pode ficar na cultura lá ainda. É que tava lá naquele mesmo ainda. Isso. Uhum. Então, assim, o padrão ouro, né, assim, a primeira escolha para a profilaxia vai ser a penicilina cristalina. A ampicilina é uma opção, visto que muitas vezes tem uma sensibilidade grande. Caso a paciente tenha alguma reação adversa à penicilina, mas reações leves, né, que não configurem edema de glote, reações graves, a gente pode usar a cefazolina, e nos casos de reações graves, como a contraindicação absoluta à penicilina, vai ser a clindamicina, ou então a vancomicina, caso haja resistência à clinda. E a validade da cultura, teoricamente, são 4 semanas. Se fez, se não nasceu em 4 semanas, teoricamente, teria que repetir a cultura. Pode passar, professor. Bom, na gestante, então, né, vamos focar agora nos quadros que pode acontecer na gestante. Igual eu falei, pode ser desde uma colonização, né, que vai ser a paciente ter a bactéria e não ter absolutamente nenhuma manifestação clínica, quanto uma bacteriúria sintomática, uma infecção do trato urinário, e as formas invasivas da doença pelo estrépito, que vão ser a corioamnioniite, bacteriemia sem foco, endometrite pós-parto, pneumonia, sepse puerperal, e raramente meningite e endocardite. E ainda mais raro, a piomiosite, como a gente vai ver agora. Pode passar? Em relação ao trato urinário, eu achei que vale a pena dar um enfoque, porque é uma das coisas mais comuns que a gente vê, né? O estrépito beta-hemolítico do grupo B, ele é uma causa relevante de infecções do trato urinário, e assim como qualquer outra bactéria que causa uma infecção no trato urinário, quando não é adequadamente tratada, pode evoluir para pielonefrite, pode intercorrer com fetos pequenos para a idade gestacional, e mesmo prematuridade. É importante lembrar que sempre que a paciente tiver uma urocultura positiva para o GBS, indica que ela tem uma colonização maciça da região ali perineal pela bactéria. Então, aqui é bem bacana falar que essa paciente ela vai estar sujeita a um maior risco de corioamnioniite e de endometrite pós-parto, porque mostra que ela tem uma quantidade grande de bactérias. E é interessante também que a profilaxia vai estar indicada sempre que a urocultura vier com GBS, independentemente da quantidade de unidades formadoras de colônia. Mas, o tratamento somente vai ser tratado, né, caso a paciente tenha sintomas, ou então se ela tiver uma urocultura com mais de 100.000 unidades formadoras de colônia. Aqui acho que não vale muito a pena a gente entrar no tratamento, né, assim, nós já estamos cansados de saber o tratamento de infecção urinária, mas lembrar sempre de usar medicamentos que cubram os gram-positivos, né, amoxicilina, penicilina, cefalexina e ceftriaxona. Pode passar. Lembrar da corioamnioniite e da endometrite pós-parto, eu acho que o mais importante nesses dois casos é lembrar que, apesar do estrépito poder ser uma das causas, né, uma das bactérias envolvidas, geralmente são infecções polimicrobianas, então, além de cobrir o estrépito, né, os gram-positivos, a gente tem que lembrar também dos anaeróbios e dos gram-negativos. Pode passar. Que eu preferi não ficar entrando muito em detalhes, porque é o foco da apresentação, né? Em relação à bacteremia, esse slide que eu achei interessante, porque a gente vê aquela questão da profilaxia. Então, ela não vai ser só para a sepsis neonatal, ela também vai ajudar a mãe, né? A gente vê que antes de ser iniciada a questão da profilaxia intraparto para o GBS, né, por volta da década de 70, ele era da principal causa de bacteremia no puerpério. Quando se faziam os exames maternos, era a primeira causa, a segunda causa de bacteremia. E já nos anos 2000, depois da introdução da profilaxia intraparto, apenas 4% das culturas de puérperos com algum quadro infeccioso vão ser positivas para o Staphylococcus galacti. A Escherichia coli e o Enterococcus são as suas principais causas de bacteremia no pós-parto. Os anaeróbios também são importantes. Pode passar, por favor.
E agora, então, falando da piomiosite, né, relacionado com o caso que a Júnia apresentou, que é o nosso principal enfoque de hoje, só para vocês terem uma noção, assim, da raridade da ocorrência no pós-parto, a gente vê quando a gente coloca no PubMed, né, aparecem literalmente 2 relatos de caso nos últimos anos, né, um de 2007 e o de 2011, que foi o que a gente o que eu vou apresentar agora. Pode passar, professor. E ele é tão raro que nem o UpToDate cita a piomiosite como uma complicação da infecção pelo estrepto, e nem no Williams também tem nada relatando essa complicação. De um modo geral, né, a piomiosite vai ser uma infecção purulenta do músculo esquelético, que vai cursar com a formação de abscessos. A origem vai ser hematogênica, né, o foco da disseminação bacteriana vai ser hematogênico. E lembrando, igual a Júnia falou, que o parto ele pode dar origem a uma bacteremia. O Staphylococcus aureus vai ser a principal bactéria causadora, seguida pelos estreptos do grupo A, depois os outros estreptos, né, incluindo o estrepto beta-agalate, igual a gente estava comentando, pneumococcus, bacilos gram-negativos, micobactérias e pode também ser polimicrobiana nos pacientes diabéticos. A doença ela vai ter 3 estágios principais. Ela começa, né, como uma dor local, edema, induração da musculatura afetada, febre baixa, leucocitose discreta, e geralmente nesses casos, falta um S aí, a gente ainda não tem a formação do abscesso. Quando faz o exame de imagem, aparece uma inflamação do músculo, mas ainda sem o abscesso. Geralmente, se fizer alguma drenagem, alguma coisa assim, não vai vir secreção purulenta e muitas vezes talvez nem tenha crescimento bacteriano. Nessa fase é muito difícil o diagnóstico, porque são sintomas bem inespecíficos, cerca de 2% apenas dos pacientes que vão ser identificados nessa fase. Já o segundo estágio, né, que foi que a nossa paciente foi identificada, o paciente vai ter um desconforto muscular, edema, já vai ter abscessos clinicamente perceptíveis, tanto por exames de imagem, algumas vezes até com flutuação já vai ter febre, leucocitose, né, leucocitose mais pronunciada, e geralmente essa segunda fase vai se iniciar de 10 a 21 dias após o aparecimento dos sintomas. E 91% dos pacientes são diagnosticados nessa etapa. E a terceira fase, a mais grave, é a toxicidade sistêmica. Pode passar, professor. Então, é um diagnóstico desafiador, principalmente no pós-parto, né? Acho que ainda mais que a paciente é uma paciente que inicialmente vai estar sendo cuidada pela equipe obstétrica, que não tem tanta experiência com essas afecções musculares, o aparelho locomotor, e é uma entidade extremamente rara, como a gente viu, né? Então, é muito comum nessa fase pós-parto a gente começar a pensar, por exemplo, em tromboembolismo do membro inferior, igual essa paciente nossa mesmo, quando ela chegou, fez logo um duplex scan de membros inferiores, pensando em alguma coisa tromboembólica, né? Pela dor que ela sentia, por acometer membros inferiores. E aí, justamente por esse desafio diagnóstico, muitas vezes vai ter um atraso no diagnóstico e vai acabar acometendo mais músculos, vai ter um acometimento muscular um pouco maior. E aí, consequentemente, pelo maior acometimento muscular, o tempo de terapia vai ser maior também. E é sempre importante avaliar o acometimento de outros órgãos, porque uma vez que a origem bacteriana vai ser hematogênica, né, a origem para a bactéria chegar no músculo vai ser hematogênica, a gente tem que pensar que pode ter uma endocardite associada, alguns outros acometimentos mais invasivos. Então, sempre é importante pesquisar esses fatores também. Pode passar, professor. E só em relação ao diagnóstico também, que eu tinha feito essa alteração, só que está no outro slide, a ressonância magnética vai ser o padrão ouro para o diagnóstico, porque ela é muito sensível, ela consegue perceber, inclusive, a inflamação muscular já antes da formação do abscesso, né? Então, por exemplo, ela conseguiria ver a inflamação ainda naquela etapa 1, né? Naquela fase 1 da doença, que o diagnóstico é mais difícil. E o ultrassom ele vai ser muito interessante quando já tem a informação do abscesso, porque ele vai ajudar a gente a ver a coleção, como a Júnia bem mostrou, e vai ajudar também na punção guiada. E aqui eu achei bem bacana ressaltar que, apesar de no pós-parto ser uma coisa extremamente rara, ter só 2 relatos na literatura, a literatura tem um pouco mais de casos quando se trata de infecções do aparelho locomotor após o esvaziamento uterino. Tem relatos de casos de sacrileite, de artrite séptica, inclusive de piomiosite também tem, e de alguns abscessos retoperitoneais no pessoas, por exemplo. E aí os autores até questionam se não seria, por exemplo, uma indicação de uma perfuração uterina que não foi identificada no momento do procedimento. E agora só também é importante falar que o tratamento, né, geralmente, o slide também eu tinha acrescentado e ficou na outra apresentação. O tratamento, a gente tem que sempre que lembrar de cobrir o estrepto. No UpToDate, ele cita usar vancomicina como tratamento endovenoso, mas é que ele pensa principalmente no Staphylococcus aureus, né? Mas sempre guiar pela cultura. A gente vê que no nosso caso, por exemplo, que era multissensível, tratou com ampicilina mesmo. E o tratamento vai variar de acordo com o grau de acometimento, mas geralmente vai ser de 3 a 4 semanas de tratamento endovenoso. Pode passar, por favor. E agora eu vou falar bem brevemente do relato de caso, né, desse artigo que a gente estudou.
e porque ele é bem semelhante com o nosso em muitos aspectos. Era uma paciente primigesta, foi o primeiro parto vaginal, era risco habitual, foi um parto com 41 semanas e 2 dias, foi uma indução do trabalho de parto. Não teve um tempo expressivo de bolsa rota, foram 8 horas e 23 minutos, recebeu analgesia, todos os estágios do parto decorreram dentro dos tempos esperados também, não teve laceração, né, apenas algumas escoriações, e a paciente, hora nenhuma, fez febre, né, chegou a 37,9, mais intraparto, e não teve nenhum daqueles outros fatores de risco que indicariam, por exemplo, uma profilaxia pré-estrepto intraparto. No primeiro dia pós-parto, na manhã, a paciente estava super bem, sem nenhuma queixa, só que ao longo do dia ela já foi evoluindo com dor, fraqueza e parestesia progressiva nos membros inferiores, principalmente na coxa esquerda. No mesmo dia fizeram uma ressonância de coluna que não teve nenhuma alteração, a equipe da anestesia avaliou para ver se tinha alguma complicação anestésica relacionada e também não viu nenhuma causa aparente para as queixas da paciente. Pensaram que pudesse ser alguma compressão nervosa durante o parto, alguma coisa desse tipo. Só que a paciente foi só piorando, né? No segundo dia já tinha uma incontinência urinária, no terceiro dia teve uma incontinência fecal, mas nesse caso teve um fator de confusão que foi o uso da lactulose, pode passar, e foi um episódio único também. E no D4 ela continuava com dor severa, né, que acometia esse membro inferior esquerdo, não estava conseguindo mais sustentar o peso no membro inferior esquerdo, continuava com incontinência urinária. Então chamaram a equipe da neurologia, chamaram a medicina da dor, também avaliaram a paciente, não conseguiram fechar um diagnóstico, né, e a gente viu que ela precisou de muitas medicações para a dor, oxicodona, gabapentina, diclofenac, paracetamol, bem semelhante ao que a nossa paciente, né, também precisando de morfina. E aí ela continuava com essa dor sem melhora. No sexto dia de sintomas, ela já tinha uma leucocitose expressiva, PCR elevado. O exame ginecológico foi revisado para ver se tinha alguma coisa, continuava sem alterações. Fizeram uma ressonância, então, que viu um edema severo em glúteo, piriforme e nos adutores à esquerda. Mas não foi pensado, né, nesse diagnóstico de piomiosite. Fizeram uma eletromiografia sem alteração e um duplex scan de membros inferiores também sem alterações. O paciente continuou sentindo, né, com todos os sintomas, quando no 8º dia de sintoma ela apareceu com uma celulite que atingiu o membro inferior e parte do abdômen. Então começaram o tratamento para a celulite em si, com flucloxacilina, benzopenicilina e metronidazol. E você vê que nesse momento, assim, ela ainda não tinha um diagnóstico fechado, né, começaram a tratar justamente a celulite. Mas aí, então, justamente porque começou um tratamento medicamentoso, né, com antibióticos que cobriam cobriam as bactérias mais prováveis, ela começou com uma melhora um pouquinho lenta, mais gradual dos sintomas, e no D10 ela relatou a primeira vez a melhora dos sintomas. Mas ela continuava com o laboratório ruim, então chamaram a equipe da infectologia para avaliar essa paciente. E aí eles conversando, viram na história dela que ela tinha tido um quadro que era possivelmente uma celulite também em membro superior, devido a um acesso venoso, pensaram que poderia ter sido essa celulite uma fonte de bacteremia, e também lembrando que o parto poderia ser uma fonte de bacteremia, então foi essa equipe, né, da infectologia que fez o diagnóstico de piomiosite, juntando todos os dados clínicos e os exames de imagem. Pode passar, por favor, professor. E aí, então, essa paciente, então, ela tinha essa piomiosite acometendo glúteo, piriforme e adutores, né, e então começou o tratamento. Na verdade, manteve os antibióticos que ela tinha começado para a celulite, mas introduziu a doxiciclina em detrimento ao benzetacil. E a gente vê como é que o tratamento foi extenso, né, porque ela começou o antibiótico no dia 8, no dia 18 ela fez uma nova ressonância que já tinha melhora expressiva do edema muscular, tinha uma pequena coleção na articulação ainda que foi drenada, mas sem crescimento, sem o pus, né, e consequentemente sem crescimento, e ela foi receber alta só no dia 22 de doença. E ainda continuou no dia 22 de internação. E ainda continuou com antibiótico terapia para casa para usar por até 5 semanas. E também recebeu alta com as medicações todas para a dor, né, reforçando tanto que o quadro áurgico é importante. Ela foi avaliada 8 semanas depois do parto, ainda precisava de muletas para deambular, usando analgésicos para controlar a dor, e ela ainda mantinha uma incontinência urinária. Então, a gente vê, né, uma correlação do local acometido da paciente, né, essa região de membros inferiores, região de glúteo, piriforme também, que foi o que a nossa paciente teve. E aí, eles propõem essa coisa de que o parto, né, pode estar relacionado a microtraumas musculares, principalmente, né, de membros inferiores, que às vezes vão predispor a paciente de ter uma infecção naquela região. E a nossa paciente também, a gente tinha que lembrar que ela tem aquele exame de imagem que já era alterado, né, que já tinha aquele acometimento de articulação sacroiliaca. Então, acho que só pode passar, professor? Coloquei o caso mais para ilustrar, né, assim, já que é um caso tão raro, ilustrar o outro caso que teve, mostrar como que o diagnóstico é difícil, né, a gente
fica várias clínicas avaliando, tem uma demora grande para o diagnóstico, e isso vai deixando a paciente cada vez mais acometida e mais difícil o tratamento. E aí, acho que vale a pena a lembrança da gente sempre orientar as pacientes, quando a gente faz os exames no pré-natal, né, quando fizer o exame do estrépito, se vier positivo, orientar o resultado, para a paciente ser nossa parceira, e quando chegar na maternidade ali, às vezes naquela correria do plantão, ela mesma chamar a atenção para a gente de que o exame dela é positivo, porque algumas vezes na correria a gente deixa passar, infelizmente, né, algum resultado positivo. Aí, acho que era isso que eu tinha para acrescentar na discussão. Obrigado, Luísa. É realmente um caso difícil, pela raridade, né? Como vocês viram, só 2 casos descritos na literatura, tanto que a Luísa, a Stephanie e o Matheus estão até preparando esse caso para apresentar como um relato de caso também. Mas eu queria parabenizar a nossa ortopedia, que foi muito rápida no diagnóstico, né? Porque, você vê, esse caso da Luísa demorou 10 dias para eles descobrirem o que era. A nossa ortopedia, em 1, 2 dias, eles já tinham feito o diagnóstico, ou pelo menos levantado a hipótese de piomiosite, que ajudou no tratamento. Porque a paciente tinha uma dor intensa. Quem estava de plantão no dia, lembra que ela gritava lá no pré-parto. De repente, ela tinha umas crises álgicas que ela dava uns gritos. Uma observação que é interessante fazer é que ela não teve o parto no HC, e na instituição onde ela teve o parto não foi feita a profilaxia. Né? A gente pediu alguém que trabalhasse lá para olhar para a gente o prontuário, e eles revisaram o prontuário e viram que não foi feita a profilaxia lá. É uma paciente que foi um parto relativamente rápido, então não sei se na confusão do plantão ninguém prestou atenção ou se não deu tempo de fazer mesmo, mas o fato é que ela tinha cultura para estrépito positiva do pré-natal e não foi feita, e acabou sendo provavelmente a fonte de disseminação, né? Apesar de na literatura ter mais casos relacionados à curetagem, mas no nosso caso, eu acho que provavelmente foi isso. O Matheus está aí da ortopedia, eu vou pedir o Matheus para fazer algum comentário desse caso, que ele participou também. Matheus, você quer falar? Boa noite. Meu nome é Matheus, sou residente de ortopedia do HC, para quem não me conhecia, né? Matheus, fala um pouquinho mais alto. Estão me ouvindo agora melhor? Melhorou. Tá, joia. Realmente é um caso que é raro, né? A gente nunca tinha visto um caso desse em gestante também. E na primeira avaliação, a paciente realmente tinha muita dor, principalmente no quadril. Ela tinha também o quadro no ombro, né? Que era menos florido, mas o edema e hiperemia eram mais claros por ser uma articulação um pouco mais superficial e o acometimento também ser mais superficial. Então foi mais fácil o diagnóstico ali naquela localização. No quadril, inicialmente, a suspeita que a gente tem é de uma artrite séptica, né, que seria um quadro mais grave, a dor intensa, mas tem alguns testes clínicos que a gente conseguia isolar, ver que a articulação em si estava livre, por isso que a gente indicou já de fazer a TC no mesmo dia, e na TC a equipe de radiologia fez o exame contrastado e conseguiu identificar aquela coleção. Aí facilitou para a gente, e o que acabou retardando um pouquinho o tratamento foi que indicar uma abordagem aberta para drenar aquele abscesso seria muito mórbido para o paciente. O acesso ele é muito extenso, envolve dissecção de muitos planos, desinserção de musculatura. Então, a gente preferiu tentar a punção guiada, a radiologia do hospital se dispôs a fazer, mas, infelizmente, por questão de agenda, de disponibilidade, acabou demorando um pouco, e a gente optou por manter a paciente com o uso de antibiótico, né, para evitar um quadro de nova bacteremia ou de sepsis, e controle da dor, né? Até que foi possível fazer essa drenagem e a paciente acabou evoluindo muito bem. Realmente foi raro para todo mundo, né, Matheus? Raro para nós, raro para vocês. Caso difícil, mas realmente vocês conseguiram um diagnóstico bem rápido, que eu acho que foi fundamental aí nessa condução da paciente. E o que a Luísa falou, que é importante a gente ressaltar isso. A paciente tinha cultura, e essa cultura, não vou dizer que ela foi desvalorizada, mas não foi feita a profilaxia adequada na hora do parto. Então, a importância da gente lembrar de fazer essa profilaxia adequada na hora do parto. Obrigado, Matheus. Desculpa, só esse caso tem interessante de ter tido a infecção justamente pelo estrépito do grupo B, né? Exatamente, isso aí coroou aí a nossa apresentação pelo fato de ser uma bactéria conhecida dos obstetras, né? Conhecida dos obstetras, mas foi deixada de lado lá na hora do parto. Obrigado. Alguém quer fazer algum comentário? O pessoal que está assistindo?
Professora Regina, que gosta muito de Streptococcus. Não, Mário, só cumprimentar, né? Realmente a ortopedia brilhou, né? E só lembrar, Mário, você estava recém-plantonista na maternidade. Eu me lembro bem, professora. Quando nós tivemos um óbito, né, de uma adolescente de 15 anos por uma estreptococcia em que a mesma situação tinha acontecido. Ela tinha sido transferida no trabalho de parto por falta de vagas na nossa maternidade, teve parto em uma outra instituição e chegou, né, no plantão, você estava de plantão, com um quadro muito grave. No primeiro momento, nós pensamos, inclusive, numa meningite, né? Um quadro, ela evoluiu rapidamente para óbito, e conversamos com a família, eles autorizaram a necrópsia, e na necrópsia foi identificada a estreptococcia, né? Então, eu ainda tenho as fotos do útero, das suprarrenais dessa garota, né, num óbito por um estrepto agalacti. Então, óbvio, a gente fica sempre muito focado na questão da sepse neonatal, mas nós sabemos que tem benefícios maternos e algumas complicações podem ser muito graves, né? Então, acho que é um outro caso muito interessante, raríssimo, né, que mostra aí a importância disso. E acho que é a Luísa, né, que é a residente que fez a Luísa, né? Luísa, fez um comentário muito interessante, né? Eu sempre falei isso, até pensei se a Luísa já tinha sido minha aluna. Não, infelizmente não tive prazer, não, professora. Porque todas as vezes que eu pegava um SUAB positivo, eu falava com os alunos e com os residentes, né? Vamos explicar para ela o que é isso. Ela tem que entender que ela precisa receber penicilina cristalina na veia durante o trabalho de parto, porque se alguém esquecer, ela não vai deixar de ter o benefício, né? Então, é extremamente importante um cartão bem preenchido, né? Mas que nós informemos também as gestantes, né, as mulheres, do cuidado necessário para evitar esse tipo de situação, né? E se quando nós estivermos no plantão e precisarmos transferir uma gestante com estrepto, já vamos fazer a transferência com a penicilina, sempre já infundindo a penicilina. Não esquecer disso, né? Porque os casos são raros, mas acontecem, né? Lembrei daquele óbito que estou vendo aqui Mariana Seabras dizendo que estava no plantão também, né? A paciente, eu lembro, ela chegou com o corpo todo cheio de petec, ela já chegou todo com distúrbio de coagulação, e rapidamente, assim, ela chegou andando e rapidamente ela evoluiu para um choque séptico gravíssimo, né? Em questão de menos de uma hora, ela já estava em choque. Exatamente, né? Choque tóxico. Choque tóxico, exatamente, né? Na época, nós ainda tínhamos Ana Lana. Sim. Na patologia nos ajudando. A necrópsia lá para nós. Parabéns, professor. Obrigado aí pela lembrança desse caso, que foi um caso difícil também. Alguém inesquecível mais? Mesmo. Você lembra bem, né, Mariana? Inesquecível. Alguém mais, gente, quer fazer algum comentário? Nina levantou a mão? Professor, sim, eu tinha uma pergunta. A Luísa falou no início da apresentação dela sobre a positividade do estreptococo, que ela pode ser transitória. Foi isso mesmo, Lu? Eu fiquei um pouco confusa nessa parte. Isso. Na maioria das pacientes, ela vai ser permanente, no sentido de que se ela for colonizada, vai sempre vir um exame positivo, mas no UpToDate fala que tem alguns tipos de colonização que são transitórios. A paciente é hora colonizada, e passa, depois não tem, depois tem. Então, algumas vezes pode ser sim. A gente vê isso muito, Nina. Inclusive, no pré-natal, se o paciente... A primeira cultura da positiva, a segunda da negativa, às vezes essa colonização varia mesmo. Foi importante a pergunta da Nina, professor Mário, porque a ACOG mudou, né, o período da coleta.
eles não colhem mais a partir de 35. Acho que era importante frisar isso, né? Justamente porque pode ser transitória. A duração da cultura são 4 semanas, e lá eles realmente esperam mais tempo para poder resolver a gravidez, eles passaram a colher a partir de 36, né? Eles mudaram a data da coleta. São 5 semanas, né? 36 vai até 41. Só para poder frisar. Isso aí. Débora? Mário, isso que a Mariana está colocando é muito interessante, até porque o CDC, né, quando ele coloca a margem de 35 para 37, ele chama a atenção que a coleta com 35 semanas, você para aquelas situações em que você tem já, durante o pré-natal, uma indicação de que a gravidez não vai poder ultrapassar 39 semanas, então você trabalhar aí com a margem de 4 semanas, né? Então, você já tem uma definição por alguma intercorrência materna, que a gravidez não vai poder ultrapassar 39 semanas. Ou, se na avaliação com 35 semanas, ela tem um risco de parto pré-termo, você pode realizar. Se não, né, realizar com 37 semanas. Sim. E isso eu vejo como um problema, né? Todo mundo faz coleta com 35, quando está com 41, aquela cultura não resolveu para nada. Se estava positiva, pode juntar mais, e o mais perigoso. Se estava negativa, pode estar positiva agora, né? Sim. Teste rápido é a saída, então tem alguns estudos aí desenvolvendo alguns testes rápidos, que seria o ideal, né? Mas o momento da coleta é super importante de ser adequadamente feito. Isso, bem lembrado. Débora levantou a mão? Oi, Mário. Boa noite a todos. Boa noite, Débora. Você não acha que devia dar um retorno para a maternidade onde nasceu esse bebê? Eu acho que todo mundo aprende, porque podia até ter levado à morte. Débora, nós conversamos com um plantonista e com uma enfermeira obstétrica que trabalham lá. Eu acho que eles chegaram a comentar com o pessoal de lá. Nós não fizemos nenhum tipo de comunicação oficial, mas nós comunicamos esses 2 profissionais que estavam envolvidos. Uhum. Não sei se tem outro caminho, professora Regina. Você acha que tem alguma outra forma da gente... Eu acho super adequada a sugestão da Débora, né? Eu acho que o ideal, né, é que nós façamos, quer dizer, vocês façam uma comunicação formal ao diretor clínico da maternidade, com o objetivo de informação, de aprendizado, né? Trabalho em rede, né? A comunicação do evento adverso, que pode alertar para que outros casos não aconteçam igual, né? Eu acho que é uma contribuição enorme que vocês podem fazer uma comunicação formal, no sentido de estimular a instituição a avaliar se outros casos podem estar acontecendo a mesma situação. Bela lembrança, Débora. Evita o óbito materno. Sim. Vamos procurar uma maneira de fazer essa comunicação sem puxar a orelha, né? Só comunicando o que está acontecendo mesmo. Tudo bem, gente. Mais alguém? Professor. Diga, Nina. Só para concluir a minha dúvida, eu entendi agora, mas é exatamente nisso que eu fiquei pensando. Se esse resultado ele é transitório e, portanto, um resultado negativo ele pode ser falso, tem algum estudo, assim, pensado sobre fazer profilaxia em casos, assim, de bolsa rota por mais de 18 horas, mesmo em pacientes com exame negativo? Não, a gente opta... Imagino que isso já deve ter sido pensado. Não, geralmente a gente faz o rastreamento, a profilaxia do estrépito, ou por cultura ou por fator de risco. Se a cultura está dentro do prazo, mesmo que ela tenha fator de risco, a gente não faz a profilaxia, não. Se a gente opta por fazer por fator de risco, aí qualquer fator de risco que ela apresentar, a gente acaba fazendo a profilaxia. Então, é um ou outro, né? A gente a gente tende a acreditar na cultura se ela está dentro do prazo. A outra opção é que a professora Regina falou, de fazer teste rápido na maternidade, mas esse a gente não tem disponível. Entendi. Obrigada. Nada. Então tá, gente. Então vou encerrar a reunião de hoje. Mário, Oi, só para poder fazer uma observação, Sim. assim, anedótica, né?
Aí, nesse caso que a Nina colocou, de uma profilaxia mais universal, assim, né, como se diz, a gente voltaria lá nos inícios das décadas, assim, 60, 70, assim, em que os partos hospitalares, as pacientes recebiam rotineiramente penicilina, né, e ocitocina, já vinha o kit completo, antes de se identificar fatores que colonizam a vagina. Não sei se a gente que é obstetra um pouco mais antigo não pegou exatamente isso, mas chegamos a pegar um pouquinho, né, Regina? De uma época em que penicilina era quase assim, igual em pronto-socorro você fazer antitetânica e penicilina para todo mundo que chega com corte. Tá bem, professor, obrigado aí pelo comentário histórico. Então, vou encerrar a reunião de hoje. Semana que vem vai cair exatamente no feriado, da quinta-feira, nós não teremos reunião, e na outra semana a gente retorna com a apresentação de artigo. Então, muito obrigado a todos e boa noite.